Cara, eu fico vendo aquele vídeo, assim, não tem explicação para o que o Abel fez. Quer dizer, tem, a gente sabe qual é, né? Mas por que que ele fez isso? Era uma pergunta. Ela foi, antes dela, 5 homens tinham feito perguntas para ele, né? Ele não tocou em assunto nenhum que fosse desconexo. Não estava bem-humorado, mas assim, não dá para exigir que, né? Vamos ter sempre alguém ali de bom humor. Quando chegou a vez da Aline Fanelli fazer a pergunta dela foi a única que foi direta, porque todas as anteriores tinham uma ponderação sobre tática, sobre, vou dar aqui minha opinião, sobre o que eu acho disso ou daquilo. A dela foi muito direta. Abel, e o Mike? E ela ia emendar numa outra, né? Que ela queria saber do Estevão também. Ele interrompeu, e aí a gente já tem a primeira ferramenta do machismo sendo utilizada pelo treinador do Palmeiras. Ele interrompe a voz de uma mulher para falar eu só devo. Gente, a pergunta foi e o Mike, e a resposta foi: eu só devo satisfação a 3 mulheres na minha vida: minha mãe, minha mulher e a minha chefe. Não há contexto em que isso seja explicável. Não há nenhum contexto em que isso seja justificável. E a gente chega à nota de pedido de desculpas do Abel, porque piorou tudo. Piorou tudo, gente. Assim, eu vi alguém dizer ele tinha que fazer o mínimo e nem isso ele conseguiu. A nota vai no tom do foi um mal entendido. Se você se sentiu ofendida, tá aqui meu pedido de desculpas. Gente, é preciso entender, assim, eu até acho que ele não entendeu na hora como ele foi machista. Tá tudo bem, não estou cobrando que ele tenha entendido na hora, não. Mas quando ele viu a reação das pessoas, principalmente das mulheres e principalmente do corpo de jornalistas, ele deveria ter parado para pensar. Porque assim, machismo não é uma opção que você tem ou não tem. Todos temos. Eu acho muito curioso quando eu encontro um homem que fala assim: eu não sou machista, tá? Meu amigo, se eu sou, como que você escapou? Todos temos racismo, machismo, LGBTfobia, misoginia, porque a gente é criado para ter. É uma luta diária para que a gente se desconstrua. Então, na hora, o que o Abel deveria ter feito era se recolhido. Eu vou me recolher, eu vou entender o que eu falei. Solta essa nota. Não há, esse pedido de desculpas é inaceitável. Inaceitável que alguém redija uma nota nesses termos. Se recolhe e fala: gente, estou ouvindo as reclamações. Eu vou compreender o que é que eu fiz. Eu entendo que pode ter sido machismo. Basta, basta. E vai estudar, vai falar com pessoas, volta depois de um tempo e explica: olha, realmente agora eu entendi. Sim, foi machismo. Por que eu usei isso? Isso estava na minha. Ele falou, né? Eu não estava nem ouvindo a pergunta, estava na minha cabeça e eu queria falar. Mas 5 homens falaram com ele antes da jornalista. Se estava tanto na cabeça dele que ele queria falar a frase eu só devo satisfação a 3 mulheres, sabe Deus por que ele queria falar isso? Por que ele não falou isso para um dos homens que falaram antes da Aline? Foi com a Aline. Gente, assim, é machismo em várias e diferentes camadas. A questão não é o Abel explicar o que aconteceu, a questão é o Abel primeiro entender o que aconteceu. E aí eu estou vendo muita gente falando assim, e a Leila não vai se manifestar? Gente, deixa eu falar uma coisa. É uma outra coisa que é preciso entender. Não adianta a gente continuar cobrando mulheres pelos erros dos homens. Quem falou a besteira foi o Abel. Mas Miriam, ela é presidente. Sim, ela é presidente, mas quem errou foi ele. Foi ele. Miri, você não gostaria que a Leila falasse? Gostaria. Adoraria que a Leila falasse. Eu só não vou cobrar a Leila. Por que não fala o Barros? Por que não fala um outro diretor? Não é função. A Leila, gente, ela já faz muito dentro das capacidades dela. O que ela faz contra o machismo, ninguém nunca fez dentro do futebol. Ninguém nunca fez dentro do futebol. Agora, se for cobrar dela, que ela se posicione imediatamente contra o treinador dela, a gente está cobrando uma incoerência. Não vai ser ela que vai fazer isso. Ela tem que, como presidente do Palmeiras, arrumar a casa. Ela tem que chamar o cara no privado e falar: Abel, meu amigo, vamos conversar. Talvez ela esteja fazendo isso. Quem precisa se manifestar publicamente são os homens. O que fizeram os colegas jornalistas na coletiva? O que fizeram os colegas jornalistas na coletiva? Eu ouvi risadas no fundo.
Eu ouvi risadas no fundo. E eu estou vendo até agora colegas jornalistas tentando explicar, gente, não foi bem assim, tentando explicar o machismo para as mulheres. Gente, pelo amor de Deus, só parem e escutem. Vocês não sabem o que pensar? Parem e escutem. Escutem o que a gente está falando. Não tenta explicar para a gente o que aconteceu. A gente sentiu. A gente sentiu. Quando ele falou, todas nós sentimos. Então é muito complexo, sabe, Luísa? Eu fico muito chateada porque a coisa está saindo completamente de. A Aline, obviamente, está sendo atacada, né? Todas nós estamos sendo atacadas. Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, no Twitter era o Abel, os trending topics? Não, era a Leila. Você vê como é mais um braço do machismo, né? Um filho do machismo. Vai atacar quem fez o ato? Não, a presidente, a mulher que nem está envolvida na história. Mas sobre o que o Abel falou depois, Mili, que você bem ressaltou, eu vou chamar aqui para a gente ler o comunicado dele. Ele tenta se explicar, mas ele não usa nem um pedido de desculpas. Não tem a palavra desculpas nesse comunicado dele. Ele não pede desculpas. Ele diz o seguinte: após o jogo de ontem, isso foi, né, depois que ele falou para a Aline de toda a repercussão que o caso gerou, ele diz o seguinte nessa nota que foi publicada pelo perfil oficial tanto do Abel quanto do Palmeiras. Após o jogo de ontem, ainda no ônibus que nos trouxe de volta a São Paulo, eu telefonei para a repórter Aline Fanelli a fim de lhe dizer que não tive, de forma alguma, a intenção de lhe causar qualquer constrangimento. Utilizei a pergunta da referida profissional para transmitir uma mensagem que já estava na minha cabeça, sem me dar conta de que, naquele contexto, a declaração poderia gerar uma interpretação diferente ou soar hostil, que é o que a Mili estava falando, né? Já tinham sido feitas algumas perguntas para ele e ele não sentiu essa necessidade de expor o que ele expôs. E aí ele continua. Quando concedo uma entrevista coletiva, entendo que não estou respondendo diretamente ao repórter ou ao repórter que me faz a pergunta, mas sim a todos os presentes na conferência e também aos nossos atletas e torcedores e a todos aqueles que acompanham por diferentes veículos de comunicação. Tanto é verdade que nesta mesma resposta eu utilizo o pronome vocês, no plural, em vez de você. Então essa foi a forma como o Abel se retratou. Ele continua ali ainda, ó. Ele diz o seguinte: lembro que também na entrevista de ontem expressei a minha admiração pela presidente Leila Pereira e o orgulho que sinto por ser liderado por mulher. Tenho até amigas mulheres, né? Sou um pouco assim. Reconheço, contudo, que fui infeliz em minha resposta. Por esse motivo, fiz questão de procurar a Aline para me retratar e esclarecer o que considero ter sido um mal entendido. Então ele finaliza assim, ou seja, ele não pede desculpas, ele diz que foi um mal entendido. Ô, Casão, somos aqui, né, eu e Mili mulheres debatendo sobre esse tema, mas acho que é importante te ouvir também. Como é que você viu essa declaração do Abel, esse pedido de desculpas, essas cobranças também que são feitas à Leila? Eu concordo totalmente com a Mili. Eu gostaria que ela viesse a público como presidente do clube, falar e como que ela representa, né, no futebol brasileiro, que ela falasse algo, mas cobrá-la, para mim, também é um traço de machismo, né? Cobrar a mulher. Como é que você viu todo esse episódio, Casão? Bom, primeiro vamos começar pelo fim. Essa nota do Abel, para mim, tanto faz. Para mim não conta nada se ele escreveu, se ele não escreveu. Mas não me interessa. Primeiro, a grosseria e o machismo dele foi público. Então ele tinha que fazer, caso ele quisesse se desculpar, tinha que ser público. Segundo, se desculpar de uma coisa que ele tenha entendido por quê. Aí tudo que ele escreveu aí, isso aí nós estamos cansados de ver. Sabe, cara, eu não sou racista, cara, eu tenho um monte de amigo negro. Cara, a gente ouve isso daí. Eu não sou homofóbico, eu conheço um monte de amigos que são gays. Sabe, essa daí é justificativa para cara que não entendeu nada do que está acontecendo. Então o Abel não entendeu nada do que aconteceu e não está afim de entender. E não está afim de entender. Né? Foi machista, foi grosseiro, mal educado. Essa semana, acho que essa semana, eu escrevi um texto que era o seguinte, que eu não aguento mais ver coletiva de treinador. Não dá mais. Você vai, o jogo tem um puta no jogo, é 2-2, ou 2-1, ou 3-0, você vai pra coletiva, o cara tá falando do VAR, do juiz, o jornalista pergunta uma coisa para ele sobre o time dele, ele responde com grosseria, como foi o caso do Renato, é o caso do Abel, é o caso do Tite, é o caso de quase todos eles. Então, não dá mais para ver coletiva, por quê?
Porque eu quero escrever um texto, então eu vou ver a coletiva do cara para ver o que ele vai falar do jogo, o que ele vai falar do time dele, o que ele vai falar do adversário. Os caras não falam. Eles estão fugindo, eles estão usando a grosseria, o machismo e a falta de educação para tirar o foco do erro que eles estão cometendo ou das derrotas que os times deles estão tendo. Eles escolheram o pior caminho, né? O pior caminho. Então, para eles tirarem o foco dos jornalistas do erro ou da derrota do time dele, eles são machistas, eles são agressivos, eles são preconceituosos, grosseiros e falta de educação. Então eu não aguento mais. Só que tem esse lado pior, eu escrevi sobre grosseria, né? Sobre falta de educação. Não, tem preconceito pra caramba. O lado mais sombrio da história. O preconceito não é só do Abel, diversos. Eu acho que no caso do Palmeiras, eu acho que a Leila tinha como presidente dar um basta nisso, porque ela é presidente do Palmeiras. Ele está representando o Palmeiras. Outro dia no banco, ele mostrou as genitálias, não sei para quem. Não sei para quem. Aí o que aconteceu no outro jogo? O torcedor do Palmeiras fez a mesma coisa. Vocês acham que não tem relação? O cara, um jogo antes, esse torcedor viu o Abel fazendo no campo ali. Eu não lembro, foi contra o Flamengo, talvez? Não lembro contra quem foi. Fez ali no banco, no estádio que todo mundo viu. Esse torcedor palmeirense... Foi contra o Botafogo. Foi do Palmeiras e Botafogo pela Libertadores, Casão. Então, aí o... Oi, peraí. E aí o cara fez, o Abel fez, o cara viu e repetiu. Sim. A Leila é a presidente do clube. Ou ela dá um basta nos comportamentos do Abel, ou o presidente do Grêmio dá um basta no comportamento do Renato, ou o presidente do Flamengo dá um basta no comportamento do Tite, e assim por diante, ou então não tem mais lei. Esses caras vão avançar. Se o Abel já tivesse sido enquadrado quando ele fez aquele gesto contra o Botafogo, que a Luísa está fazendo... Não, o Abel fez contra o Flamengo e os torcedores fez contra o Botafogo. Foi isso. O Abel fez contra o Flamengo. Aí o cara fez contra o Botafogo. O cara fez contra o Botafogo porque ele viu o Abel fazendo contra o Flamengo. Isso é muito óbvio. O Abel, o cara foi representado pelo Abel. O cara viu o Abel fazendo e falou: puta que do cacete, ó, o Abel pensa que nem eu. Ele faz os mesmos gestos que eu. É o treinador do meu time. E foi lá e fez para a torcida do Botafogo. Então, independentemente da Leila ser mulher ou não, ela é presidente do Palmeiras. E essa nota que tem aí é do Abel. O Palmeiras tem que fazer uma nota. O Palmeiras tem que pedir desculpa, porque o Abel é treinador do Palmeiras. Ele não era uma pessoa física ali. Ele estava dando a coletiva como treinador do Palmeiras. E se a Sociedade Esportiva Palmeiras não se manifestar de alguma maneira apoiando a Aline, não tem mais lei. Não tem mais lei. Alguém tem que pôr lei. Alguém tem que pôr limite nisso. Quem vai pôr limite? Os jornalistas homens contra o Abel? Os jornalistas que estavam lá deveriam ter saído, poderia ter tido atitude. Na próxima coletiva, não deveria ir ninguém. Deixa o Abel falando com a parede. Não vai ninguém lá. Isso são manifestações... Ou na próxima, Casão, pergunta... Abel, a gente queria saber o que a sua mulher achou do jogo. Porque ele dá satisfações a ela, né? Não, então, mas aí é irônico, né? Aí é irônico, aí é uma coisa mais provocativa. Eu acho que o desprezo sobre a fala que ele teve é a melhor coisa. Ele vai para a coletiva, o que ele quer? Showzinho? Não tem mais show, não vai ninguém lá, porque ele não vai falar do jogo, ele vai ficar inventando história. Não vai ninguém. O que o Abel fala na coletiva não está interessando para ninguém mais. Para mim não interessa. Porque eu quero escrever sobre o jogo e não me interessa o que ele fala. Sim, ele, né? Eu estou dando o exemplo dele. Ele, Renato, Tite e um monte deles. Eu acho, gente, assim, existem muitas formas de você abaixar a calça e tentar mostrar poder diante de uma mulher. A maioria delas é simbólica, né? O que o Abel fez ontem foi tentar mostrar poder para cima de uma jornalista mulher. Sim, ele quis crescer. Sim, é muito, muito feio. A outra coisa que eu acho é que a gente tem sim que cobrar o Palmeiras por uma nota. O Casão está coberto de razão. O Palmeiras, quem se manifestou até aqui foi o Abel. O Palmeiras precisa se manifestar. Até porque a nota do Abel é um desrespeito à Leila. Essa nota é um desrespeito à luta que a Leila encampou contra o machismo e contra a misoginia. Então, o Palmeiras precisa se manifestar. Aí, outra coisa que eu queria dizer, essa semana a gente viu também a torcedores, a semana passada, do Galo, cometendo gestos racistas.
Ninguém cobrou nominalmente o presidente do Galo. A gente cobrou o Atlético Mineiro. Ninguém cobrou nominalmente o Edinaldo, que é um homem negro, porque teria sido perverso fazer isso. Então, o que eu acho é, o grupo oprimido não pode ser responsável pelos erros do opressor, mas o Palmeiras precisa se manifestar. E e homens, presidentes de outros clubes, deveriam Também. sim manifestar. Sim. Os clubes deveriam se manifestar. Todos os clubes. clubes. Sim. Da Série A, principalmente. Os clubes da Série A deveriam se manifestar contra, né, com repúdio a esse comportamento do Abel. Sim. Todos os clubes deveriam se manifestar. E os colegas jornalistas homens que estiverem presentes a coletivas ou a situações em que mulheres são expostas a esse tipo de machismo, se não se manifestarem, estão do lado do machismo. O silêncio compactua com o machismo. Exatamente. O lance com a Leila é o seguinte, eu admiro a Leila pra caramba. Já escrevi diversas vezes. Eu fiz uma entrevista com a Leila. Né? Eu acho que a Leila, já falei diversas vezes, a Leila e o Marcelo Paz, do Fortaleza, são os dois melhores dirigentes do futebol brasileiro hoje, disparado. Marcelo Paz, do Fortaleza, e a Leila, do Palmeiras. Né? Nesses casos do Abel, contra o Flamengo, esse contra agora o machismo contra a Aline, ele vem lá de trás, Mili. Ele só fez isso porque ele não teve limite nenhum. O Abel, não foi dado limite para ele em nenhum momento, porque ele já foi grosseiro diversas vezes. A gente só fica... Porra, o Abel chutou o microfone, o Abel tá sendo mal educado, olha como ele responde grosso. Só fica escrevendo isso, mas ninguém cobra um limite. Ninguém cobra um limite. Esses caras, se não tiverem limite, não vai ter mais volta. Como está acontecendo na sociedade brasileira. Por que atacam a Aline? Ela foi vítima. Por que você falou que ela bombou sendo atacada nas redes sociais? Porque ninguém deu limite lá atrás. Então, esses machistas, racistas, homofóbicos, quando você defende alguém... No meu caso, eu escrevi um texto defendendo a Aline, gravei um vídeo. Cara, você vê os comentários... É claro que a grande maioria hoje de comentários concordam comigo. Mas tem aqueles caras que vão atacar. Eles não vão discutir o meu texto. Eles vão atacar porque eu estou defendendo a garota. Né? Eu não estou defendendo a garota, eu estou criticando o Abel. Então eu acho o seguinte, os limites têm que ser dados pelos presidentes dos clubes. E a imprensa, nesses casos, tem que cobrar o limite. Eu cobrei da Leila dar limite ao Abel, como representante da Sociedade Esportiva Palmeiras, que é muito maior do que Abel, do que Leila, do que qualquer pessoa que está lá dentro. A história do Palmeiras não é isso que o Abel fez. A história do Palmeiras não é isso que o Abel fez contra o Flamengo. Não é aquilo que o torcedor fez contra o Botafogo. A história do Palmeiras, ela não tem isso. Como a história de todos os clubes do Brasil não tem o que eles estão fazendo hoje. Porque ninguém está dando limite para ninguém. Sabe? Nós tivemos por 4 anos alguém que deu aval a todos esses preconceitos. O cara que estava na posição maior do país avalizou você ser racista, machista, homofóbico, atacar mulheres. Ele avalizou isso daí. E os limites pararam de ser dados. Os clubes têm que ser responsáveis pelo seu treinador, pelo seu jogador, não pelo seu torcedor. Pelo seu jogador, pelo seu treinador, e para a comissão técnica, e o resto da direção do clube. Isso é responsável do clube. Do clube. O torcedor, ele não é educado pelo clube. Como que você vai saber 50 mil pessoas vai ter um cara lá que vai imitar macaco? Como que você vai saber disso? Agora, dos caras que você comanda, você sabe. Do treinador, comissão técnica, jogadores, você sabe. Você tem que ser responsável por isso. Ocasião não. Ô, Luísa, a gente já está acabando, né? Posso só falar mais uma coisinha rápida? Claro. Porque eu acho que o Ocasião toca num ponto que talvez seja bom mesmo a gente esclarecer. Eu acho assim, sim, eu acho que tem que ser dado um limite, mas a culpa do erro não é de quem eventualmente não deu o limite, é de quem cometeu o crime, o erro, não, claro. O que deslizou. Agora, eu não estou falando de culpa. Sim. Eu não estou falando de culpa. Sim, eu não citei culpa.
O que você está falando, eu acho que a gente pode alargar para os clubes e a CBF precisam educar as É. pessoas. É preciso que haja uma educação coletiva a respeito de gênero, a respeito do que é o machismo, do que é a misoginia. É preciso que nos estatutos desses clubes esteja escrito que nenhum treinador, que nenhum jogador vai poder cometer atos machistas, racistas, misóginos, sem ser punido ou sem ser afastado. Então, é uma coisa maior. Eu concordo com você, Casão. Eu concordo com você. Isso não existe. Porque quando a gente fala em punição, a gente não fala em educação. E as pessoas precisam se educar, porque eu estou vendo que as pessoas não entendem como o Abel foi Elas nem violento sabem, ontem. elas não têm nem Elas não consciência sabem. sobre isso. Sim. Isso. E acho que talvez nem ele próprio, né, Mili? Pela declaração que ele deu, ele não entendeu o que ele fez. E, aliás, ele tem errado com uma certa frequência, né? Dessa vez foi uma declaração machista, ele já fez uma declaração preconceituosa em relação aos indígenas, que ele pediu desculpas, já teve aquele episódio do celular que ele tomou o celular ou bateu na mão do menino que estava com o celular na mão, não me lembro exatamente. Enfim, Gravando, exatamente, que estava gravando um espaço em que o repórter poderia estar gravando, né? Enfim, é uma série de episódios recorrentes aí que vem se repetindo de erros e que ele não vem Então, corrigindo, mas isso não é exclusividade dele. Tudo é uma questão de limite. Os erros começaram a acontecer e ninguém deu limite. Não estou falando de time de futebol, estou falando de sociedade. Né, de sociedade, porque o que o Abel fez publicamente com a Aline, isso acontece diariamente numa padaria, num bar, numa boate, numa balada, no trânsito. Isso acontece todos os dias. E ninguém dá limite, porque você vê, há pouco tempo atrás, você viu aqui perto da Vila Madalena, aquela mulher na padaria ofendendo um casal de homens gays que estavam na padaria querendo expulsar os caras. A polícia veio, ela peitou o policial, ela peitou todo mundo, foi para a delegacia. O que aconteceu? Vocês sabem o que aconteceu? Vocês sabem se ela foi punida? Alguém sabe se ela foi punida? Ninguém sabe. Né? E todas as outras que passam na televisão. Tudo que passa. Você não sabe mais nada. Você sabe se o torcedor do Atlético foi punido, o torcedor do Botafogo, que também foi racista, foi punido, esse do Palmeiras vai ser punido? Isso surge, a punição e a pseudo limite surge na hora que acontece, para dar uma resposta à sociedade. 4 dias depois, ninguém mais fala nisso e não tem punição nenhuma. Não é no futebol, é na sociedade brasileira. Eu acho, assim, eu só queria concluir com uma coisa, só para não ficar a gente muito no punitivismo. Assim. O erro em si não é o problema. A gente erra. Todo mundo erra. Todo mundo fala besteira. Todo mundo se arrepende de algumas coisas. A questão é como a gente lida com o erro. É esse o problema. E o Abel mostrou que ele não sabe lidar com o erro. Aliás, poucos homens sabem. Porque homem não. É muito fácil ser homem, gente. Você pode fazer o que o Abel fez ontem, soltar um comunicado bizarro, ridículo nesses termos, e segue a vida. Segue a vida, tá tudo certo. E a menina que lide com a dor dela, e a gente que lide com a nossa. Então não é o erro em si o problema. Não há registro de ser humano que não tenha errado. Erramos. Todos erramos. A questão é o que a gente faz com o erro. Isso que é importante, né? Conseguir refletir sobre o erro. Só uma coisinha. Racismo, homofobia, todos os tipos de preconceito, eu não acho erro. Eu não acho erro. Eu sou crítico, muito crítico, pesado sobre isso. Eu não acho que é erro você ser machista. Que tem uma diferença do erro e do crime, né, Casão? Tem um avanço ali que... do crime e assim... O Abel, quando respondeu grosseiramente para a Aline de forma machista, ele sabia que ele estava respondendo de forma machista, sim, gente. Ele vai colocar uma nota ali falando, não, eu sei que eu fui machista. Não, vai desviar, foi mal entendido, foi mal isso, mal aquilo. Porque, como você falou, Mili, ele não teve 5 chances para responder com grosseria antes de falar com ela. Ele teve 5 chances para ser grosseiro com o homem. Ele foi grosseiro com a mulher. Então ele sabia que ele estava sendo grosseiro e estava se impondo, ele estava querendo se impor em cima da jornalista porque ela era mulher mesmo. Não é porque ela fez uma pergunta que ele não gostou, ou porque ela é de uma emissora, de uma rádio que ele não gostou. Porque ela é mulher.
Ele quis se impor sabendo que era por ser mulher. Sabe? Eu não gosto, eu não fico passando, eu não consigo aliviar esse tipo de comportamento. Para mim não é erro porra nenhuma. Para mim não é erro. Machismo, racismo, homofobia, transfobia, qualquer coisa desse tipo, eu não encaro como erro. É, complicado. De fato é que foi muito feio o que aconteceu. A gente espera, né, que ele reconheça de fato, né, não isso que ele falou, essa declaração, porque isso não foi um reconhecimento, e que a gente siga evoluindo, né, que os clubes atuem, que a gente continue cobrando enquanto imprensa, que a sociedade puna, mas principalmente eduque, que é o principal, que é o mais importante.